Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de laboratório aqui a gente vai tratar de um assunto relacionado aí à lei de Ohm. Tá? A lei de Ohm ela relaciona ali para a gente as grandezas físicas relacionadas à parte elétrica. Então, nada mais importante para a gente do que a gente começar a fazer a análise dessa aula aqui, entendendo primeiramente quais que seriam então essas grandezas físicas que a gente tem interesse nesse início de aula agora. Bem, as grandezas que são interessantes para a gente é a tensão, a corrente e a resistência elétrica. Essas três grandezas, que são as grandezas básicas de eletricidade aqui, tá? Elas foram descobertas, então, primeiramente, a tensão foi descoberta, não, foi trabalhada, né, o desenvolvimento dela por Alexandre Volta, tá? Por isso a unidade utilizada ali para tensão é o volt, tá? É uma homenagem então a ele. Quem não sabe, a Alessandro Volta aí foi o primeiro a desenvolver uma bateria, tá? Depois temos a corrente elétrica, tá? Que é uma grandeza também bastante importante para a gente. A unidade no sistema internacional para ela é o ampere, e ela foi utilizada nessa unidade de ampere ali em homenagem a André Marie Ampère, tá? Ampère, então, foi um dos que fez o estudo do movimento de cargas elétricas em condutores, tá? Então, nada mais justo aí do que essa homenagem a ele. E, por fim, a gente tem, que é o interesse dessa aula aqui, a grandeza física que se chama resistência, tá? A resistência elétrica, então, foi fruto do estudo aí de Georges Simon Ohm, tá? Ele que primeiramente relacionou a resistência elétrica com as duas outras grandezas, a tensão e a corrente elétrica, como a gente vai ver nessa aula. Por isso, então, nada mais justo do que utilizar como unidade para essa grandeza física, tá? O Ohm, e ela é representada aqui pela letra grega ômega maiúsculo, tá bom? Bem, vamos entender então melhor o que significa cada grandeza física. A gente vai passar aí de maneira bem rapidinha para tentar explicar aí o que é cada uma dessas grandezas. A primeira grandeza, então, é a tensão, tá? A tensão elétrica. De uma forma bem resumida, aí, a tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos, tá? E como a gente já falou, a sua unidade aí é o volt, e muitas vezes a representação que a gente utiliza, né, de variável ali, quando a gente vai representar ela, seja num circuito ou seja em uma equação, a gente costuma utilizar aí ou a letra U maiúsculo ou a letra V maiúsculo, tá? Lembrando então que esse U geralmente a gente utilizava lá em mecânica para energia potencial, tá? E como a tensão elétrica é uma energia potencial, então a gente costuma também utilizar a letra U maiúsculo ali para a representação. Então qualquer uma dessas formas aqui são as mais usuais aí que a gente encontra geralmente aí na literatura. Bem, a segunda grandeza então que a gente precisa falar é a corrente elétrica. Tá? A gente entende então a corrente elétrica como um fluxo de elétrons, né, em um condutor. E esse fluxo só acontece quando eu tiver então uma aplicação de uma diferença de potencial nas extremidades desse condutor. De uma forma mais formal, a gente pode dizer que esse corrente elétrica é um fluxo de elétrons orientado, tá bom? Porque uma vez que eu tenho um condutor, geralmente no condutor eu tenho elétrons livres nesse condutor, e esses elétrons eles estão se movimentando, ou seja, eu tenho sempre um fluxo ali. A diferença é que nesse caso, se eu não tiver submetido a uma diferença de potencial, acontece que vou ter diferentes elétrons, cada um indo em uma dada direção, ao final, a soma total desse fluxo de elétrons aí, ela vai ser nula. Então, por isso que eu preciso aplicar essa diferença de potencial para ter, então, um fluxo de elétrons orientados se movimentando por dentro de um condutor. A unidade, como a gente já falou, é a unidade no sistema internacional, é utilizado o ampere, a gente utiliza a letra A maiúscula ali
para abreviação da unidade ampere, e representado nas equações e no circuito, a gente utiliza a letra I maiúscula para representar a corrente elétrica em um circuito, tá bom? Ou também em uma equação. Por fim, temos a resistência elétrica, que é o alvo do nosso experimento de hoje, tá? Então, a resistência elétrica, ela nada mais é do que uma propriedade que alguns materiais possuem, tá? Que vai facilitar ou dificultar, né, a passagem da corrente elétrica pelo condutor ou pelo material, né, em si. Bem, a unidade elétrica para a resistência elétrica que a gente utiliza é o ohms, como eu falei, a letra grega ômega é utilizada, mas geralmente a variável que a gente utiliza ali para representar no circuito elétrico ou no caso ali das equações, a gente utiliza a letra R maiúscula para utilizar ela como variável ali das equações, tá bom? Bem, a resistência elétrica, então, é o mote da nossa aula de hoje, porque ela foi justamente definida aí segundo a lei de Ohm, que é o nosso interesse de hoje, tá? Então, Ohm, né, George Simon, foi o primeiro, então, a fazer diferentes experimentos ali para chegar numa relação que definisse, então, um comportamento para esse material de acordo com a tensão e a corrente elétrica que estivesse passando por ele. Tá? Ao fim, então, de vários experimentos, ele chegou a uma conclusão que foi formulada em forma de lei, que a gente define da seguinte maneira. A corrente elétrica que flui por um resistor é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor da sua resistência. Matematicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que a nossa corrente elétrica que passa num circuito, tá? Ela vai ser diretamente ligada à nossa tensão, inversamente proporcional à dificuldade que esse fluxo de elétrons tem de passar por ele, que é o que a gente chama, então, de resistência elétrica. Tá? Invertendo, então, aqui a gente teria que a resistência elétrica aqui seria, então, a tensão dividido pela corrente que passa no nosso circuito. Além disso, a gente pode inferir o seguinte ainda, tá? A lei de Ohm, ela implica também dizer que a resistência elétrica, ela não tem uma dependência da tensão aplicada no circuito, ou seja, independente do valor de tensão que eu aplico no meu circuito, a resistência elétrica ela vai ser sempre a mesma, ela não muda, tá? Então ela não é passível então a uma alteração em função da tensão elétrica. Se eu tiver então um elemento no meu circuito de tal maneira que ele não apresente alteração da sua resistência em função da tensão, tá? Ele vai obedecer o que a gente chama de lei de Ohm. No caso, então, a gente diz que esses materiais que apresentam esse tipo de características, eles são ditos ômicos, tá? Ou seja, todos eles vão obedecer à relação linear lá, que diz então que a corrente que passa nesse circuito vai ser diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência elétrica, ou então a resistência elétrica é a razão da tensão em função da corrente elétrica que passa nesse circuito. Experimentalmente, como que a gente pode verificar isso? Bem, experimentalmente, então, a gente pode montar um circuito como esse daqui. Então, eu tenho aqui uma bateria, esse símbolo aqui com essa seta cortando nossa bateria, mostra para mim que é uma fonte, né, de energia que ela é ajustável. Tá? Então, eu consigo aqui variar o valor dessa tensão elétrica que vai passar por esse resistor aqui. E nesse circuito, eu tenho ligado em série com ele o nosso amperímetro para medir a corrente elétrica que passa por ele. E em paralelo com ele, eu tenho aqui o nosso voltímetro, tá? Para fazer a medida da tensão elétrica sobre esse resistor. Com esses dois parâmetros, então, eu vou estar analisando aqui a corrente e a tensão sobre esse resistor e vou verificar, então, o que vai acontecer sobre ele. Tá? À medida que eu mudo o comportamento aqui de tensão elétrica e a corrente elétrica, como que ela se comporta.
esse comportamento ele vai ser linear, como que é o esperado, ou ele vai ser um comportamento, então, que vai ter uma função não linear. Para isso, então, a gente precisa verificar que esse comportamento aí, ele vai ser descrito como uma reta se eu fizer um gráfico da corrente elétrica em função da tensão elétrica, de tal maneira, então, que se ele for um comportamento linear, ele vai obedecer, então, o que a gente chama de lei de Ohm, tá? E caso ele não seja um comportamento linear, ele vai ser um material, então, não ôhmico, ou seja, ele não obedece o comportamento da lei de Ohm. Basicamente, então, o que eu vou fazer? Eu vou variar a tensão elétrica que eu estou aplicando no meu resistor, medindo diretamente a corrente que está passando por ele, tá? Fazendo um gráfico como esse daqui que eu estou ilustrando. Eu vou ter, então, vários pontos, e aí, então, eu sei que dessa relação aqui, se eu calcular o coeficiente angular dele, ou seja, a resistência elétrica, ela vai ser igual ao coeficiente angular, ou seja, tangente de θ desse sistema aqui. Isso nada mais vai ser do que essa resistência elétrica vai ser a variação da tensão elétrica dividido pela variação da corrente elétrica nessa função matemática que eu tenho aqui. Se esse valor aqui ele dá para a gente um valor constante, tá? Ou seja, independente da tensão, eu consigo determinar qual é o valor da resistência elétrica desse meu elemento de circuito, e desta forma, então, eu consigo ali calcular essa resistência elétrica numericamente. Então, o que vai consistir, então, no nosso experimento? Bem, eu vou variar a tensão, medir tensão e corrente no meu resistor, vario de novo tensão e corrente, a fim, então, de construir esse gráfico. Feito, então, esse gráfico, aí, então, eu posso determinar esse coeficiente angular e encontrar o valor da resistência elétrica, ou seja, uma aplicação direta ali da lei de Ohm, nesse caso. Bem, então, vamos passar ali para a bancada. Eu vou mostrar para vocês aí a montagem do nosso circuito, que é igual àquele desenho anterior, tá? E aí, então, a gente vai realizar o experimento. Vocês vão fazer a coleta de dados para depois fazer essas análises e entregar posteriormente para mim. Muito bem, pessoal. Aqui na bancada, agora eu tenho montado aqui o nosso circuito elétrico. Eu tenho aqui o nosso resistor. Eu tenho aqui as minhas baterias, tá? Eu tenho todas essas baterias aqui, elas estão ligadas em série, de tal maneira que eu possa aumentar ali a tensão no meu circuito. Então, somente esse objetivo. Eu tenho aqui um dispositivo que permite eu variar a tensão que vai chegar no meu resistor. Tá? Então, eu posso mudar aqui a tensão que vai estar no meu resistor por meio desse dispositivo. Então, eu saio aqui da minha bateria, ele entra aqui, eu regulo essa tensão no valor que eu quero, ela passa por aqui. Eu tenho aqui uma pontinha de prova. Essa ponta de prova aqui é uma ponta de prova especial, ela é uma espécie de uma garra, tá? A gente chama ela de garra jacaré, porque ela tem aqui os dentinhos que lembram a boca de um jacaré. Então ela serve então para ela prender aqui e eu não ter que ficar com a ponta de prova segurando ela com a mão ali. Ela facilita a minha vida. Então a corrente elétrica passa por aqui, ela sai, vai até o meu multímetro, tá? Eu tenho aqui então 2 multímetros para medida de corrente elétrica. Eu tenho esse multímetro então aqui de cima, que ele vai fazer a leitura de corrente elétrica. Então a corrente está passando por esse multímetro aqui, ela retorna e entra de novo aqui no meu resistor. Vejo que eu tenho aqui uma ponta de prova vermelha nesse resistor para fazer a leitura então dessa corrente elétrica, fechando o meu circuito dessa forma. Além disso, eu tenho aqui mais 2 garrinhas jacaré. Essas garras aqui elas são de formato diferente, mas a função é a mesma, tá?
Estou prendendo aqui no meu resistor em paralelo para que eu possa fazer então a leitura ali da tensão elétrica desse resistor. A tensão elétrica é feita então nesse multímetro aqui de baixo, tá? Para medida de tensão. E aí então eu tenho a coleta das informações de corrente e tensão que está passando nesse circuito, à medida então que eu vou ajustando aqui a tensão elétrica por esse dispositivo. Tá? Bem, eu vou ligar então aqui os meus multímetros, eu vou ligar então meu multímetro na função tensão, que é o de baixo aqui, para ele fazer essa leitura. A gente já vê aí que ele já está mostrando para a gente um valor de tensão aí bem baixo, 0,38 volts. E eu vou ligar aqui o meu multímetro na função amperímetro, que é o de cima, para fazer a leitura de corrente elétrica. Ele também, obviamente, já está marcando para a gente aí um valor de corrente elétrica, tá? Bem baixinho aí, de 1,77 mA. Tá? Então, o multímetro de cima, que vai medir corrente elétrica, ele vai medir sempre aí na escala de miliampere. Vocês podem observar aí que está até descrito aí na tela do multímetro. E o multímetro de baixo, que vai fazer a leitura de tensão então para a gente, tá? Ele vai dar o valor direto aí que a gente está lendo em volts, tá? Como que vai funcionar então esse experimento? Bem, a função então é construir um gráfico como eu mostrei anteriormente. Para isso então, eu vou variar aqui a tensão. À medida que eu vou variando a tensão, a corrente vai acompanhando essa mudança e vocês vão anotar então o valor de tensão e corrente que está aqui nos equipamentos. Tá? Eu vou variar esses valores ali aleatoriamente. À medida então que vocês verem ali que o valor está relativamente estável, por exemplo, nessa medida aqui, vocês coletem esses dados aí para vocês construírem os gráficos. Então eu vou variar aqui do valor mínimo, né, que seria esse valor aqui, até o valor máximo, que nesse caso aqui, desse circuito, seria esse valor. Tá? Então, variando todos esses valores aqui, vocês vão coletando então a tensão e a corrente respectivamente, para poder fazer aí o gráfico posteriormente, né? Obviamente, todas as medidas elétricas elas têm um erro associado, então a gente precisa saber então esse erro para poder construir a barra de erro a hora de for fazer o gráfico. Tá? Então, ali para a medida de tensão elétrica, nesse multímetro aqui, a gente tem um erro associado de mais ou menos 0,8%, tá? Então vai ser o valor que você mediu aqui, você calcula quanto que é 0,8% desse valor para saber ali o erro associado. E da mesma forma, para o multímetro aqui de cima, tá? Que vai fazer a leitura de corrente elétrica, tá? Ele tem um erro associado aí de 0,5%, tá? Então seria mais ou menos 0,5% o valor da leitura que tem ali. Então você já tem informações aí também para construir a barra de erro para essas grandezas físicas, tá bom? Então, começando aqui do valor mínimo, então você já começa a anotar o primeiro ponto, esse ponto que está aí na tela. Eu vou pegar, dar uma pequena variada aqui na tensão e vocês anotem o valor de tensão e corrente, tá? Eu passo para um ponto seguinte aqui. E de novo, vocês anotam tensão e corrente. Tá? E vou fazendo isso então para os pontos seguintes. Tá? Eu vou fazer uma variação um pouco mais rápida, mas à medida então que vocês verem um valor mais ou menos estável para vocês anotarem, basta pausar o vídeo e coletar esses pontos. Tá? Eu vou fazer uma variação aqui de diferentes pontos. Tá? Eu quero que vocês coletem aí pelo menos de 10 a 15 pontos para fazer um gráfico aí com uma resolução bem boa, para conseguir então tirar uma informação aí com bastante
precisão, tá bom? Então vou começar aqui variar os valores e vocês então vão pausando o vídeo aí para coletar esses dados. Bem, cheguei aqui no valor máximo de tensão. Então vocês verem aí que vocês tinham diferentes valores, eu saio coletando esses valores aí como eu disse, tá bom? Então eu vou desligar aqui o meu circuito e vamos falar um pouquinho agora do que vocês vão fazer então para entregar na semana seguinte. Então vamos lá. Então vocês coletaram ali todos os dados, tá? Vão preencher isso daí obviamente lá no Orange para construir o gráfico, vão calcular lá tanto os erros, tá? Para colocar as barras de erros depois e construir o gráfico ali, tudo certinho. Obviamente, vocês vão ter que verificar ali se ele vai dar uma reta ou não, tá? Então, se ele vai ter um comportamento linear, ele vai ser um componente do tipo ômico, tá? Sendo então linear, a gente pode então calcular o coeficiente angular daquela reta e assim então determinar o valor dessa resistência elétrica. Tá? E com isso então a gente tem aí uma forma de comprovar ali a lei de Ohm, né, pelo comportamento ali de um componente que ele não depende da sua resistência elétrica em função da tensão elétrica aplicada sobre ele, tá bom? Então a aula vai ser basicamente isso daqui. Na quinta-feira, então, a gente vai ter a nossa live, onde então eu vou aproveitar esse tempo ali para a gente tirar alguma dúvida. Então, para quem já trabalhou alguma coisa no gráfico, tiver com alguma dúvida ali do que tem que fazer, do que precisa alterar, tá? A gente pode então aproveitar
esse tempo para a gente sanar essas dúvidas aí de vocês, tá? Mas a entrega fica somente então para semana seguinte mesmo, então seria a entrega na quinta-feira da próxima semana, tá bom? Então vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço aí a paciência de vocês e a gente se vê então em uma próxima aula.